Estudo do livro Conflitos Existenciais de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Capítulo 10. Violência. Nesse capítulo, vamos falar sobre psicogênese da violência, desenvolvimento da violência e terapia libertadora da violência. Para adquirir o livro, acesse o link abaixo. Psicogênese da violência. Nossa evolução, dentro do processo antropossociopsicológico, permitiu o despertar da semente divina, onde durante as muitas existências emocionais e intelectuais, atravessou os reinos. No mineral, dormia e foi vagarosamente desabrochando a sensibilidade no vegetal, abrindo espaço aos instintos no animal e aflorando a inteligência na consciência humana, revelando na intuição uma sutil fragrância da angelitude. Segundo Joana de Ângeles, as experiências rudimentares foram sendo superadas por outros desafios na conquista de novas aquisições entre as centenas de milhões de anos, transferindo os instintos e automatismos fisiológicos para faculdades superiores. A mentora espiritual esclarece que o estágio entre a fase anterior, instintiva, e a que representa a consciência, caracteriza-se por uma predominância poderosa dos hábitos automáticos e de fenômenos de defesa e preservação da vida, através da predação inconsciente que mantém o espírito violento e agressivo, sendo o caráter competitivo e defensivo alimentados pelas paixões e o medo dos desafios aos responsáveis pela violência. Dentro dos estudos médicos, constatou-se que a insanidade mental não é responsável pelo grande volume de eventos criminosos. Contudo, há de se considerar que memórias de componentes biológicos e psicológicos desajustados, agravadas no cérebro do indivíduo, o afetam em suas tendências. A imposição de injustas situações sociais ou econômicas, sem suporte de uma conduta moral, propicia a reação de violência por indivíduos fracos que se identificam em condições de inferioridade, estimulados pela insensibilidade de uma sociedade conduzida por leis desumanas. Enquanto prevalecer as heranças ligadas aos instintos e lideradas pela paixão, a violência será utilizada para a conquista do que não foi de forma pacífica. Segundo o Código Internacional de Doenças, CID-10, caracteriza o transtorno de personalidade como um desprezo diante as obrigações sociais e a falta de empatia para com os outros. Contudo, nem todos os autores consideram o paciente violento como portador de personalidade antissocial, por ser difícil de ser compreendido o desvio de conduta e os critérios estabelecidos para a correção. No Manual de Diagnóstico e Estatística de Doenças Mentais, define o padrão de comportamento do indivíduo como baixa resistência às frustrações diante aos desafios da vida, culpando os outros ou a sociedade e desrespeitando os direitos alheios. A incapacidade do recurso também é identificada nos portadores de crueldade, apresentando a irresponsabilidade, a consciência do fato e a recusa na modificação da conduta, imputando nos outros o merecimento de sua ação cruel. Joana de Ângeles menciona, abre aspas, quando não se apresenta indiferente às consequências dos seus atos
executa um mecanismo de realização superficial para justificar a ação criminosa. Quando isto ocorre, ou maltrata, furta, rouba, e não apresentando qualquer sentimento de culpa. Fecha aspas. Desenvolvimento da violência. O comportamento do indivíduo violento apresenta desde o período infantil, quando patológico, passando pela adolescência e chegando à fase adulta, com predominância do cinismo, diante das atitudes agressivas, impulsos de soberba e carentes do sentimento fraternal. Os relacionamentos do portador de transtorno antissocial são manifestados através da manipulação, utilizando a mentira, o alto nível de exigência e reagindo sempre com ressentimento aos que a ele não satisfaça. A sensibilidade não é aflorada nem mesmo quando é desmascarada a conduta excêntrica, simulando um arrependimento somente para cativar as suas vítimas. O fato de se tornar gentil e simpático como objetivo de manipulação levou a corrente americana de antipsiquiatria a sugerir que esse tipo de sociopata fosse excluído das classificações da doutrina mental, considerando que o problema era mais de natureza moral e ética do que médica. Contudo, se faz necessário a ajuda médica a fim de corrigir perturbações nas sinapses neuronais que geram desconforto comportamental. Joana de Ângeles esclarece que o transtorno de personalidade pode se apresentar desde o ambiente familiar, como o não socializado, o socializado e desafiador da oposição, revelando-se que na convivência doméstica, escolar, comunitária, na área de serviço, quando o paciente trabalha regularmente, manifestando-se em conduta agressiva, culminando quase sempre em luta com armas ou sem. Utiliza-se de maltratos com animais, plantas, destruição de objetos pertencentes aos que consideram como seus adversários, para produzir mal-estar, quando se vê incapaz de uma ação direta contra os seus adversários, bem como o vandalismo e até o terrorismo. A mentora espiritual alerta que na juventude, diante ao sentimento de frustração, pode entregar-se a estupros em face de conflitos a respeito da própria sexualidade desequilibrada, bem como se vangloriar dos prejuízos que causa nos outros e na comunidade através de furtos e roubos. Desajustes no sistema nervoso central têm ligação aos transtornos de violência segundo cuidadosos estudos. A hiperatividade com déficit de atenção, nos jovens em especial, perturbações profundas que geram alterações disrítmicas no sistema nervoso central. O paciente, ao se descontrolar cada vez mais, pode sofrer delírios durante os transtornos psicóticos e cometer ações criminosas hediondas, sem dar-se conta do total desequilíbrio que o devasta. Segundo Joana de Ângeles, esse tipo de delírio surge em crises de paranoia, quando se sente perseguido por pessoas ou grupos que se organizam com o fim de destruí-lo, por não amarem, em razão dele estar programado para ações humanitárias e salvadoras da sociedade. Joana de Ângeles menciona, abre aspas, nesse quadro, a agressividade e o crime são quase que inevitáveis. Estando instalada a sociopatia, a única providência deverá ser de emergência, recomendada pela psiquiatria.
Terapia libertadora da violência. A psicoterapia é indicada por um longo período a fim de auxiliar nos distúrbios de comportamento. Além de auxiliar também, é necessário o afeto dentro do ambiente familiar, restaurando a autoconfiança e desenvolvendo a autoestima profundamente desorganizada. Mas, se persistir o quadro de agressividade, é necessário o tratamento psiquiátrico para reorganizar o sistema nervoso central. A bioenergia e a doutrinação dos perseguidores desencarnados é recomendável para auxiliar nas conexões dos intercâmbios espirituais, que são atraídos devido ao temperamento desajustado do encarnado. Joana de Andes recomenda leituras saudáveis para auxiliar na terapia de natureza psicológica, na qual exemplifica ações dentro da solidariedade, da compaixão, do amor, da caridade que existem no mundo, facultando-lhe a autorrealização e a plenitude. A mentora espiritual indica também o recurso da prece para auxiliar na sintonia com as fontes geradoras da vida, atraindo benfeitores. Tanto na infância como na adolescência, a educação espiritual é muito importante para o alívio no processo de resgate com outros seres, inclusive com os desencarnados. Esse capítulo é finalizado com a assertiva de que a educação moral pelo exemplo é a mais eficiente terapia preventiva, auxiliando na cura de distúrbios, destacando a psicoterapêutica aliada à doutrina espírita.